Patrícia, como é que eu descubro? Como é que eu traço os meus propósitos? Ô, meu amor, dei um monte pra você. Se você começar a trabalhar tudo que tem aí dentro, já é bastante coisa. Vamos fazer um propósito junto? Bem rapidinho? O seu propósito é conseguir trabalhar as coisas que você tem aí dentro. E que até o final do mês, eu adoro metas, você tenha resolvido o máximo de coisas que você conseguir. O bom é que fosse tudo, mas é que tem coisa que é difícil, né? Demanda um pouquinho mais de atenção, carinho, vai demorar para você estar trabalhando. Porém, o pouco que você conseguir trabalhar já vai mudar a sua sola, você já vai trocar a sua vibração, já vai para algo diferente, o que é ótimo. Porque daí a gente consegue traçar novos objetivos, tem outros alcances, outras soluções, outros aprendizados, ok? Aceita o desafio, comece a trabalhar aí dentro. E se porventura você tá toda trabalhada, toda lindo, todo resolvido, aproveita para mudar de repente as visões que você tem de algo que você não gosta. Lembra da brincadeira da vela? Você pode usar isso, por exemplo, para preconceitos que você tem. Você pode, de repente, ter um preconceito com uma comida, com uma pessoa, com uma religião, com qualquer coisa. Que você tenha esse preconceito e você percebe que isso é limitante. Ou seja, às vezes você não vai a algum lugar que você nunca foi porque você tem um preconceito. Ou porque você foi uma vez há muitos anos atrás e apesar de todo mundo falar que é uma coisa bacana, você não teve uma boa experiência. Então essa experiência já é algo que você tem que trabalhar e de repente você está se permitindo uma nova visão de um lugar, de alguma coisa, de alguma situação. Isso inclusive vai te ajudar com a alteridade. Lembra que a alteridade é o fato de você conversar com as pessoas tendo respeito, sem ter o julgamento, o preconceito com relação ao que elas vão te dizer e sabendo ouvir a opinião delas, a história delas, mesmo discordando do que você quer para a sua vida, saber ouvir com respeito, conversar com respeito, dar a sua opinião com respeito, sempre baseado em amor e verdade. Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico, que é um exemplo que eu tenho aqui em casa. O meu pai, na verdade, ele era católico, acabou ficando sem religião, sem prática de religião, né? Porque ele continuava conversando com Deus da forma dele. A minha mãe era católica, virou espírita. A minha irmã sempre católica. Eu era católica, me tornei espírita. E eu me casei com um homem que é evangélico. E normalmente você vê muito preconceito entre essas religiões. E é muito tranquilo. Eu vou te dizer que eu gosto até bastante, porque eu percebo que eu consigo explicar as coisas que eu vejo, o que eu acho, que eu acredito, pelo meu ponto de vista, muitas vezes pela minha religião, e ele também faz isso. E sabe o que é bacana? Como eu nunca pratiquei a religião dele, nunca havia praticado, né? Não pratico. Como eu não pratico a religião dele e ele não pratica a minha, nós viemos os dois com essa carga de conhecimento, de emoções juntos para o nosso casamento. É muito bacana porque eu tenho uma visão de quem está dentro, não uma visão de quem está fora. Quando a gente está fora, a gente geralmente tem o que as pessoas querem dar pra gente, e quando você encontra acaba sendo muito um preconceito, ou o que você busca dos outros muito vago. E quando você tem algo de dentro é bem bacana. Eu confesso que eu desconheço muito e eu ouço com respeito, eu ouço com amor. E o que eu sei é que existem muitos e muitas diferentes. Como eu também tenho bastante gente da minha família que é evangélica, que não é o mesmo evangélico dele. E aí vai além do meu conhecimento. Mas o que eu quero dizer com isso? Para eu conseguir ouvir algo que eu não pratico, eu preciso ter alteridade. Ou seja, de repente você vai estar ouvindo... Vou buscar um exemplo que talvez se encaixe em todo mundo. De repente você está ouvindo o seu filho, filho da vizinha, um amigo, falar de alguma coisa que você já passou.
e que você já sabe como fazer, mas essa pessoa ainda não sabe como fazer. Ela tem uma outra visão, ela está ainda lá no início. Você tem que respeitar isso. Às vezes ela quer um caminho completamente diferente do seu. Tem que respeitar isso. Sabe o que eu costumo dizer? Uma pessoa só vai saber efetivamente o que é se apaixonar quando ela se apaixonar pela professora na escola, que ela quiser levar aquela maçã cheia de amor, naquela paixão platônica com a professora. Até lá, você pode tentar explicar o que é paixão, mas ela não tem conhecimento ativo, ela só tem conhecimento passivo. Quando o conhecimento ativo e o passivo se juntam, você agrega sabedoria. Então ela precisa passar para aprender e você precisa respeitar esse momento, porque isso precisa acontecer. Então é saber ouvir toda aquela lamúria, toda aquela paixão, todo aquele negócio da primeira apaixonite, sem estar julgando, sem estar rindo, sem estar blasfemando, entendendo que cada um tem seu momento. Simples assim. Gostou? Comenta aqui comigo, compartilha o vídeo. Um beijo no coração e até aqui.